Fala pessoal, está começando mais um Meeting Coffee, um quadro da Forescale. E nesse Meeting Coffee a gente vai começar falando do nosso produto capixaba, né? Hoje a gente trouxe aqui uma barra de chocolate da Ana Bandeira. É um chocolate que ele é premiado por melhor inclusão no ano de 2022. Ele é um chocolate tipicamente capixaba, eles plantam, a plantação deles é lá em Linhares, a fábrica deles fica ali em Jardim da Penha. Um chocolate muito bom. Aqui na embalagem deles você consegue ver a história deles, um pouco da missão, como que é feito o processo, né? E tudo mais que esse produto tipicamente capixaba oferece. Vamos começar aqui agora também falando dos nossos patrocinadores. A gente tem aqui o Pão de Queijo do Mineiro, que é o nosso patrocinador. Todo programa tem um pão de queijo muito gostoso para a gente. Tem vários sabores, você pode comprar entrando em contato com ele no Instagram, na loja online e também em alguns supermercados, padarias. Agradecimento especial também à CDL Grande Vila Velha, que é a nossa patrocinadora, cedeu espaço aqui para a gente fazer essa gravação, um espaço incrível no rooftop, que também pode ser alugado. Então, se você quer fazer um evento, quer fazer alguma coisa, você pode entrar em contato com eles. A gente tem também a Vincel, que é a nossa parceira, fornece os brindes que a gente entrega para os nossos convidados, e a Ideale Vita, que também é uma parceira nossa, que também vai como brinde para os nossos convidados. Por último, não menos importante, a Moment Relojaria, que hoje forneceu para a gente aqui esse SolarTech maravilhoso, que não precisa de bateria. Você pode usar ele carrega com energia solar, bonito, prático, serve tanto para evento como para reunião. E é isso. Pessoal, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito importante aqui para a gente, Cláudio Tosta. Eu vou pegar até minha cola aqui, porque é muita coisa para falar do Cláudio. Ele é PhD Business nos Estados Unidos, atuação Brasil e Estados Unidos, no mercado desde 1983, conselheiro de empresas, consultor da Sony Music, mentor executivo, e ele faz planejamento para empresas familiares, autor do método A+, e do método PEP. Cláudio, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter aceitado aí essa conversa com a gente. Uma honra estar aqui com vocês. Contem comigo. Bacana. Cláudio, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Você começou em 1983. O que te motivou a vir para esse mercado de negócio? Enquanto você vai contar a sua história, eu vou passar um cafezinho aqui para a gente também. Tá bom. Para a gente começar esse bate-papo. Bom, antes de tudo, aí, um prazer estar com vocês aqui. Vocês são pessoas muito queridas, né? Profissionais de alto padrão, né? De alto nível, que fazem um trabalho bem diferenciado. E é uma honra estar aqui com você, com o João, então contem sempre comigo. Parabéns aí pela iniciativa do projeto. É importante vocês disseminarem o que vocês fazem, mas também trazer pessoas de outras áreas também, que vão oxigenando, e mostrando também o relacionamento que vocês têm. E se não fosse esse relacionamento bom que vocês têm, nós não estaríamos aqui. Então, mais uma vez, parabéns não só pelo lado profissional, mas pelo tipo de relacionamento, de network que vocês têm. Obrigado, bom, a gente agradece. Opa, prazer. O Cláudio, esse ano, completou 43 anos de profissão, 43 anos de estrada. Eu comecei numa outra área, comecei muito cedo também, trabalhei, fui frentista de posto de gasolina, lavei carro na rua, então fiz vendi planta, uma série de coisas aí durante a vida. E formalmente de emprego, de profissão, a minha primeira formação foi em cirurgia, né? Eu já comentei isso com vocês, eu tenho 3.000 pacientes operados de graça e abandonei a cirurgia tem uns 20 e poucos anos aqui no Hospital Evangélico. A última vez que eu operei foi aqui. Mas a vida me levou para vários locais. Entre eles para Brasília, onde eu fui concursado, público efetivo, concursado. Trabalhei no governo do Distrito Federal, presidência da República, vários ministros. Isso foi abrindo um leque na minha cabeça e eu fui para o mundo corporativo. E aí montei um negócio, montei um escritório de negócio, que era imobiliário também. E naquele momento eu tinha as três coisas acontecendo. A imobiliária, o funcionalismo público e operava de graça, uma vez por semana. E aí veio o PEP. Eu falei, não, são três coisas muito diferentes, vou escrever um método para tentar tomar uma decisão sem ser no achômetro. Como eu já fazia consultoria desde 83, eu peguei ferramentas que eu usava no mundo corporativo e criei um método de planejamento pessoal, que o meu irmão, o Flávio, que é professor da Fundação, da Getúlio Vargas. O Flávio uma geração melhorada. Tem 60 e tantos livros publicados, uma fera.
Ele deu o nome de PEP, né? E Inclusive, eu tive o prazer de estar no projeto com ele, é uma pessoa maravilhosa mesmo. Fantástico, fantástico. Mas o Flávio, meu irmão mais novo, né? E ele deu o nome de PEP. E aí o PEP, ele trata da gente priorizar o CPF e não o CNPJ. E quando eu fiz o PEP, então, com ferramentas de planejamento estratégico aplicadas à vida pessoal, eu vi que não era mais ser cirurgião e nem funcionalismo público. Porque o funcionário público chega num teto, inclusive de remuneração. E mais do que isso, você não consegue chegar de forma correta. Eu sempre fui correto, sempre fui ético. E aí fui trabalhando o meu PEP até o ponto que eu saí do serviço público, pedi licença-prêmio, tal. Depois pedi demissão sumária e abandonei a cirurgia. Fiquei só nesse trabalho que eu faço há 43 anos com empresa. Governança, planejamento estratégico. Esses 43, 38 com empresa familiar. Preparando filho, herdeiro e sucessor, que são 3 coisas completamente diferentes. Uma coisa é ser filho, outra é ser herdeiro, outra é ser sucessor. Perfeito. E aí, conselho de administração familiar, eu vim nesse mundo, né? Nesse mundo, então, hoje, parte do tempo atuo nos Estados Unidos, parte do tempo atuo aqui. A estrutura que eu tenho lá, a mesma que eu tenho aqui, as coisas que eu faço lá, as mesmas que eu faço aqui. E tem os clientes que foram acontecendo na minha vida. Nesse tempo todo, uma coisa interessante, Carlos, eu não tenho um contrato assinado. Se a pessoa quiser não me pagar, o problema é dela. Eu faço a minha parte, que é a minha entrega. Então, hoje está mais difícil fazer isso, mas eu já venho nessa vibe há algum tempo. Já tem. Já virou uma tradição. Se a pessoa quiser me dar o cano, ela vai dar o cano e ela que se resolva com Deus, com a família dela, com exemplo. Eu estou fazendo a minha parte. E aí surgem os clientes diferenciados da minha vida, entre eles a Sony Music. A Sony Music foi um presente que eu ganhei do Papai do Céu, né? Porque eu vim da música também, toquei muito tempo e tal, e voltei para a música de uma outra maneira, no planejamento, na governança. Então, isso é o que eu faço hoje. Planejamento estratégico de empresa, preparar a empresa para vender, para melhorar os resultados, etc. E a montagem da governança. Quando é uma empresa familiar, o conselho de administração familiar, que a gente começa com 8 anos de idade as crianças. Eles entram no conselho mirim, depois vão para o conselho juvenil, depois para o conselho adulto. O processo já mostra quem é. Já moldando desde jovem, né? Moldando, e ali a pessoa se mostra se ela vai ser apenas filha, herdeira ou sucessora. Perfeito. E no mundo corporativo, as mentorias, que aí tem mais de 30, quase 35 anos que eu faço mentoria executiva individual. Só daquele executivo, só daquele artista, só daquela pessoa. Perfeito. Esse é o trabalho que eu faço, lá e aqui. Bacana, muito bacana. É um desafio grande, né? A gente vê que é muita coisa, principalmente essa questão da confiança na parte de contrato, né? Hoje em dia é difícil você ter essa confiança, uma pessoa que você vê e fala, cara, eu estou indo pela palavra, eu não estou indo pelo que está no papel, até porque hoje em dia papel é importante, né, Claudio? A gente sabe disso, mas a palavra também vale muito, né? E aí, um ponto que eu queria perguntar para você, até para você falar um pouco mais para o pessoal, você criou o método A+, também, né? Além do PEP. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse método, quais foram as dificuldades de crescimento. Assim como o PEP você criou por conta de uma questão pessoal sua, como você falou, né? Tava tendo muita coisa ali para fazer, cara, não preciso criar um método para organizar isso tudo. Como que foi a criação desse método A+. Tá bom. Então, fechando aí então o PEP eu chamo de AVC. Então eu falo, tomara que você tenha um AVC. Aí a pessoa fica com raiva de mim, um cirurgião mandando eu ter AVC. Mas, pessoal, AVC para mim não é acidente vascular cerebral, é auto-vergonha na cara. Quando você faz o que é importante para a tua vida e para de ouvir o que os outros estão falando. Perfeito. Porque você vai ser cobrado à noite, sozinho, no escuro, entre 4 paredes, da única pessoa que você não consegue fugir, que é você mesmo. Exato. Então, se isso é uma realidade, faça o que é importante para a sua vida. Por isso que é o AVC. Né? O planejamento estratégico pessoal. Ele deveria ser a primeira coisa na vida de alguém. Depois disso é que você decide o que você vai fazer comercialmente. Porque quando você se resolve, talvez muita coisa que você faça hoje deixe de ser importante, e um monte que você faz, você fala, peraí, mas será que está valendo a pena? E aquela coisa que eu não estou dando tanta atenção, talvez aquilo ali fosse mais importante para a minha vida. Exato. Lembrando que tudo passa rápido. Uma bala perdida, um câncer, uma doença, um acidente, muda tudo da noite para o dia. Né? Bom, como é que nasce o método A+. No mesmo ano, 89, eu escrevi o PEP, 1989, eu escrevi o método A+. Eu ia para eventos e cursos, eu sempre achei que tinha muita enrolação. E demora para falar, e no meio daquele negócio vende um livro, e vende a consultoria, e vende o módulo 2, e vende...
Isso já existia, tá? E eu, incomodado com aquilo, com muita coisa para fazer ao mesmo tempo, e nesse ponto é bom, porque você passa a ser muito assertivo, falei, não, tinha que ter uma coisa mais reta, direta. Comecei a escrever umas coisas de ferramenta e virou Método a Mais. Método a Mais, ele tem, são 8, 9 horas seguidas, no mesmo dia, nunca faço interrompido, quando faz continuidade na mesma. Você tem diagnóstico, cenário, tendência, como conviver com as gerações ao mesmo tempo, 6 gerações ao mesmo tempo, obter resultados sem infartar. Esse projeto de gerações tem mais de 30 anos que eu falo sobre isso, como conviver com gerações diferentes. E aí você vê as principais ferramentas de planejamento. Hoje no mundo tem mais de 100 mil ferramentas de planejamento estratégico. Só SWOT, Força, Fraqueza, Oportunidade e Ameaça, que Napoleão Bonaparte fazia SWOT na tenda antes da guerra, só essa ferramenta tem mais de 1000 apresentações. Então, a gente poderia estudar a vida inteira o SWOT e morrer sem saber, porque hoje alguém já criou uma variação do SWOT, amanhã também. E muda muito rápido, né? Qual é a melhor ferramenta, sabe, Carlos? É aquela que dá certo na sua mão. Perfeito. Eu operei, tive a honra de acompanhar durante algum tempo o professor Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico do mundo. Passei 2 anos e meio acompanhando ele, foi muito importante. E ele falava uma coisa assim, meu filho, para todos nós, meus filhos, a melhor técnica cirúrgica é que você consegue resolver o problema do paciente. Então, não é porque tem uma fórmula mágica que alguém faz que você tem que fazer. Está dando certo, ótimo. Lógico, abre o conceito, abre a mente, estuda. Se achar que tem que mudar, muda. Mas não muda porque os outros estão falando que tem que mudar. Às vezes é um engodo, ou às vezes é aquilo que dá certo na mão dele, mas não dá na nossa. E aí o Método a Mais nasce nisso. Ele é reto, direcionado, não tem módulo 2. E depois dessa parte toda vai para as ferramentas de planejamento. Depois, a planejamento é o quê? Estratégia é o como. Tem uma diferença muito grande. Perfeito. E depois disso, as matrizes que a gente também foi criando durante a vida. Eu criei um protocolo para montar o organograma. Um protocolo fantástico, tem mais de 30 anos, que você monta o organograma com foco no canvas invertido e na visão, e não nas pessoas que lá estão. Protocolo para montagem de reunião executiva, lista dos 50 para você mapear 50 clientes que você não tem, gostaria de ter, e cada uma deles uma estratégia, matriz de relação custo-benefício, está valendo a pena o que eu tenho hoje ou será que eu poderia estar dedicando tempo para outras coisas? E assim por diante. Perfeito. Tem um treinamento também dentro do Método a Mais chamado Quer Ser Lido? Escreva Pouco. Não dá, hoje as pessoas estão sem tempo, então tem gente que é prolixa, que leva 7 minutos para dar bom dia. É proibido dar bom dia nos grupos de WhatsApp, a pessoa vai lá e dá bom dia. Então, todo esse método, ele foi criado para ser assertivo, por isso que no final, e aí no final do método, plano de ação e tudo, eu falo do PEP. PEP, como fui eu que escrevi, o método é meu, eu falo para a pessoa assim, ok, planejamos CNPJ, né? Mas olha aqui, essa meia hora final aqui, CPF. Aí eu falo do planejamento estratégico pessoal. Isso leva 8, 9 horas. Terminou. A pessoa pega aquilo, vai embora para a casa dela, vai tocar serviço público, privado, terceiro setor, ONG, OCIP, OS, voluntariado, seja o que for, ela não precisa mais do cloud, de nada disso. Perfeito. E essa sempre foi a orientação do Método a Mais. Diretamente pelo Método a Mais, umas 600 mil pessoas já fizeram comigo. De aluno, 1.200.000, mais ou menos, na minha vida inteira. Eu acho que eu comentei contigo, estou chegando perto de 10 mil voos, cara. Então, se eu fosse piloto, estava na hora de aposentar, inclusive. Bati meu recorde em 99 ou 2000, nem lembro mais. Não, 2009, eu acho. Foram 11 voos na mesma semana. Nossa. Então, isso tudo, sabe, Carlos, traz para a gente, não é a quantidade de voo, é que se você tiver humildade corporativa e ouvir para compreender e não ouvir para responder, que são duas coisas completamente distintas, você aprende muito na vida. Então, todas essas viagens, esses locais, tudo, né, esses projetos todos que eu tenho envolvido, governo, polícia, voluntariado. Voluntariado eu faço muito. Eu vou para a Amazônia, eu vou para o Acre, vou para o Pará, vou para a tribo indígena, entro no avião que mal cabe a minha perna, a gente aterriza no meio da Amazônia, e lá fica 5, 6 dias fazendo voluntariado, mas eu faço isso há 30 anos. Isso tudo traz para quem tem humildade um conhecimento muito bom. E é esse conhecimento que eu tento transmitir para as pessoas, para negócio, para a vida pessoal, para o PEP, para relacionamento. Nós vivemos hoje uma pandemia emocional, no pós-pandemia, problemas emocionais, transtorno obsessivo compulsivo, psicótico maníaco depressivo, que hoje é o transtorno obsessivo compulsivo, vários tipos de alteração comportamental, dependência química, autoflagelo, suicídio, depressões de todos os tipos. Por que a gente está vivendo? O famoso burnout. O burnout, né? Então, tudo isso acontecendo com o ser humano,
porque ele não parou para priorizar o CPF dele. Eu costumo dizer uma coisa, Carlos, que a pedrinha é ondinha. Você que está vendo aí, pega aí também, hipoteticamente, uma pedrinha. Vai, João, pega uma pedrinha. Você também, pega uma pedrinha. Qual o nome? Perdoe. Lucas. Lucas, pega uma pedrinha. Quando eu falar já, nós todos vocês que estão vendo aí também, nós vamos jogar essa pedrinha numa água aqui na frente, ok? Perfeito. 1, 2, 3 e já. Jogamos. Quando você joga essa pedrinha na água, você perde a governabilidade sobre ela. Ela vai afundar num local que a gente não sabe onde é, porque a corrente pode levar para um lado e para o outro. E ao quebrar a tensão superficial, ela forma um monte de ondinha. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo mexendo na ondinha, porque não tem coragem de mexer na pedrinha que você mesmo jogou. Quando você não tem coragem de mexer na pedrinha, você vai para depressão, medicação controlada, ejaculação precoce, problema do sono, traição, ok? Então nós estamos vivendo um momento que tem que mexer na pedrinha, tenha coragem de mexer na sua pedrinha. Perfeito. Se mexer na pedrinha, um monte de coisa melhora de imediato. Com certeza. Que lição, né? Então assim, o que nós estamos vivendo hoje é porque as pessoas não têm coragem de mexer na pedrinha. Então, uma superficialidade muito grande. Vou dar um exemplo a vocês, da música, né? Como é que era a batida do funk, não, desculpa, como é que era a batida da rave. Rave, ok? Nada, aliás, todas as músicas são boas, né? As pessoas, mas eu não gosto disso, daquilo, eu gosto de todas as músicas, também são todas iguais. Mas como é que era a batida do rave? Composto quaternário com a variação. Como é que é a batida hoje? Se fizer a variação, a turma nova, não, tá difícil, já não gostei. Aí a letra teve que ficar mais simples. A harmonia também. Hoje você toca um monte de música com dó maior, lá com sétimo e ré menor, está tudo certo. 2, 3 notas. Então, isso tudo tem levado ao que nós estamos vivendo. Mas isso não é só na vida pessoal, isso explode na família, na sociedade e no mundo corporativo também. Então, se você quiser uma segmentação focal de cliente para levar uma coisa muito detalhada, você vai ter um nicho cada vez menor. Principalmente que as pessoas que gostam disso são mais velhas. É um builder de 70 e pouco, e um baby boomer 60, ou um X 50. Só que o baby boomer e o builder já estão se afastando, aposentando, morrendo, infartando. Né? Eu costumo dizer que morrer invalida as questões anteriores. Né? E aí você não consegue pegar uma coisa nessa profundidade da música, da sociedade, de tudo, para conversar com uma turma que não chegou nesse ponto, nem quer chegar. E outra coisa, não tem crítica nenhuma, não. É a evolução da humanidade. A gente até fala aqui no mercado, até mesmo lá na empresa, a gente vê muito dessa superficialidade. Né? Tem que ajeitar isso aí. Porque, tipo, cara, tudo hoje em dia é muito raso. As pessoas elas não estão preocupadas com a profundidade do assunto, às vezes. E como você falou, não é nenhuma crítica, é o movimento. É o movimento, o pessoal quer uma informação rápida, quer as coisas para ontem. Então, se você se preocupa muito e muito a fundo de certo assunto, você fica parado. E aí as pessoas não estão fazendo isso. Para algumas coisas é bom, né? A gente não pode mentir, mas para muitas outras não é também, né? E, cara, eu acho esse assunto interessante, porque você falou muito aí do comportamento, né, do planejamento pessoal, e hoje em dia está uma onda de burnout gigantesca, como a gente falou, né? O pessoal tá mais preocupado sobre essa questão de, tipo, ser workaholic. Implantaram, né, uma filosofia de mercado de workaholic, de que você precisa estar ali o tempo todo, e o pessoal acabou esquecendo muito de falar sobre essa questão da pessoa e do planejamento. Hoje em dia, os grandes empresários eles estão focando muito nisso também. Eles estão falando isso sobre a questão de você ter tempo, de você tirar seu tempo para fazer sua academia, fazer seu exercício, treinar um jiu-jitsu, porque é isso que vai te possibilitar ser um profissional melhor, ter mais energia. E eu queria que você falasse um pouco de como esse método PEP ajuda nessa questão da pessoa ter esse discernimento de quando que é o momento de eu trabalhar isso, quando é o momento de eu focar nisso. Essa parte focal também é muito importante. É verdade. Primeiro, a pessoa tem que ter coragem, sabe, Carlos? Coragem de admitir. Então você vê, às vezes você está num relacionamento, eu estou falando de dentro de casa, conjugal, social, da igreja, do trabalho, qualquer tipo de relacionamento, e você não tem coragem de se posicionar e tomar decisão. E aí você começa a crescer dentro de você uma conta, e essa conta chega naquelas coisas que a gente falou. À noite, medicação controlada, etc, etc, etc. E chega uma hora, todo copo
Ou você para de colocar algo dentro, ou ele vai transbordar. Isso. Quando transborda, ele não tem mais jeito. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer planejamento de negócios, a pessoa deveria fazer o planejamento dela. Eu estou bem? Estou satisfeito com o que eu estou vivendo hoje? É isso que eu quero para a minha vida? Eu estou confortável? Porque ceder, todos nós temos que ceder o dia inteiro. Mas eu estou cedendo o suficiente ou estou cedendo muito mais do que eu deveria? E os meus sonhos, as minhas coisas pessoais, eu estou fazendo? E quando você olha, então, pegando carona no que você falou, os cuidadores, pais, homem, mulher, mulher, homem, faz o arranjo familiar que for necessário. E eles não cuidam daquelas crianças porque eles estão focados no trabalho, o preço chega, mas só que chega para a criança. Uhum. Então, hoje, quando a gente olha, eu estava falando disso agora de manhã, na reunião lá que eu te falei, que eu estava. E aí, Cláudio, mas poxa, os jovens assim, assado. Falei, acabou, tá. Você estava do lado do teu filho comer brócolis? Ou ele aprender a ler? Não. Então está reclamando de quê? Mas eu coloquei na melhor escola. Melhor escola, cara. Não estamos falando de conhecimento, estamos falando de educação e equilíbrio emocional. Exato. Né? Então, por exemplo, uma criança, por que se fala que a criança tem que amamentar? Né? Uma ou outra não pode, por alguma razão e tal. É porque o bico do peito toca no palato da criança, no céu da boca. E ali já começa a trabalhar a fase oral do desenvolvimento da criança, cara. As pessoas nem se tocam disso. Né? E hoje, se você sair de casa e falar assim, o meu leite é fraco, você vai encontrar alguém que vai dizer, realmente é fraco, toma esse leite aqui para suplementação. Se você sair de casa, nós fizemos uma pesquisa de cliente oculto, a gente faz várias pesquisas no Brasil inteiro, né? Muito tempo, não só da música, mas também na televisão, esses trabalhos todos que a gente faz. Fizemos uma pesquisa de cliente oculto, a pessoa saia normal de casa, dizendo que estava com dor de cabeça. Normal. Encontrou uma pessoa que falou, você tem que ser operado de emergência. Caramba. Então, cuidado com o que você procura. Você pode achar. Você vai achar. Perfeito. Não é nem que pode, não. Vai achar. Sabe? E aí, em relação a isso, as pessoas se prendem muito no retrovisor, cara. O retrovisor é desse tamanho, olha para trás. A vida está no para-brisa dianteiro. Quando você olha para o para-brisa dianteiro, você vê as árvores, vê o buraco, vê o quebra-mola. Né? Quando você está no retrovisor, ferrou. Você vai para aquele lugar, medicação controlada, problema no sono, alteração, ejaculação precoce. Vai embora, cara. Porque isso é retrovisor. Né? Retrovisor, o que aconteceu, mas o que eu aprendi, o que eu posso fazer para frente? Então, o Carlos, assim, antes de pensar em qualquer outra coisa, a pessoa tem que tentar minimamente se resolver. E ter coragem para tomar decisões que ela precisa tomar. Porque senão ela fica refém daquilo e o copo vai enchendo. E a hora, chegou a hora que ele transborda. Então, essa é uma primeira coisa. A partir daí, sim, aí, o que eu quero comercialmente para a minha vida? Eu quero ser funcionário? Eu quero ser empreendedor? Quero ser pessoa jurídica? Porque nessa conversa toda, eu conversava com uma amiga minha que quer montar uma loja de roupa. E eu falei, mas você vai montar uma loja física? Vai. Tá, legal. Por que é loja física? Foi só uma pergunta. Por que é loja física? Não, porque eu vou abrir uma loja, vou ter um showroom, as pessoas vão lá ver. Tá, que pessoas que vão lá ver? Não é isso? Vamos fazer aí fizemos o custo da loja física dela, dá R$ 7.500 por mês, entre aluguel, câmera, não sei o quê, imposto. R$ 7.500 por mês. Você sabe melhor do que eu, que a tua área não é a minha. Imagina o que essa pessoa não faz de mídia paga com R$ 7.500 por mês. Exato. E eu falava isso para ela, mas por que você não tenta uma coisa mais simples? Terceiriza a sua produção, em vez de você fazer a produção. Sabe? Não, mas tá bom, é assim que você quer, vai. Porque chega uma hora também, tem uma frase, sabe, Carlos, que acho que cabe bem nessa conversa, que eu falo que é a frase mais importante da minha vida. Estou com 62 de idade. Cara, você vira para uma pessoa e fala assim, tudo que eu vou falar agora são indicadores reais, mundiais, ok? Que a gente trabalha, inclusive, lá no Método A Mais também. Perfeito. O número de cachorros ultrapassou o número de filhos humanos. Aí a pessoa fala, não acredito que eu não tenho cachorro. Aí você fala, olha, a inteligência artificial, ela consegue fazer determinados trabalhos 30 vezes mais rápido e melhor do que um ser humano. Eu não acredito em inteligência. Tudo que você fala, a pessoa retruca, etc. Aí chega uma hora, você fala para ela, essa que é a frase, que eu acho que é a frase mais completa da minha vida. Você fala, A gente brinca e fala assim, você tem um ponto. Aí ela, o que essa pessoa faz? Ela está tão na soberba que ela vira para você e fala, viu como é que eu estava certo?
Ela não entendeu, Carlos, que você desistiu dela. Exato. E eu digo o seguinte, só tem uma coisa pior do que falar é para alguém. É se alguém já estiver falando é para você e você também não entendeu. Então, o mundo corporativo, ele acompanha a sociedade. O mundo corporativo está misto hoje, presencial, híbrido, inteligência artificial. Tem gente que não quer, tem gente que quer, tem gente que acha melhor ir no banco, tomar um café com o gerente, tem banco que nem tem agência. Então, as pessoas vão se moldando aquilo que elas querem. Vivemos hoje ainda uma subida muito grande do mundo digital, muito grande. Mas você já começa pontualmente a ter segmentos de clientes que falam, estou pensando bem, acho que eu prefiro ir lá tomar um cafezinho. Tem lugar para todo mundo. Exato. A escola também, escolas que pedagogia da felicidade, que fala isso é o João Verso Sossai, meu amigo Sossai querido, ele fala pedagogia da felicidade, né? Ele fala que um finge que ensina, o outro finge que aprende e a vida continua assim. Mas a pedagogia da felicidade, camarada, vai chegar uma hora que ela tem um preço. Eu vou falar como cirurgião. Vai chegar uma hora que você vai ter que operar alguém. E aí, se você não aprendeu? Você não vai estar preparado. Não tem como. Por mais que tenha robotização, mecanização. Então, a turma que está hoje aqui, nova, tem uma grande oportunidade na vida. Que é enfiar a cara e não caminhar para onde todo mundo está caminhando. Exato. Para superficialidade, para facilidade. Então, você que é jovem, cara, Y em diante, enfia a cara. Vantagem competitiva para você, tá? Porque a maioria vai ficar mediano e você tem a chance de estar lá em cima, gerenciando o mundo. Então, o PEP é isso, tá? O PEP é isso, é você cuidar de você em primeiro lugar. E aí tem ferramentas que a gente trabalha interessantes, que é o inversamente proporcional do tempo estratégico ao tempo operacional. Qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você? É tocar violão, para ele é jogar bola, para o outro. E se isso você não faz, a fatura vai chegando. Isso resolvido, aí vai para o método a mais. Aí sim, planeja o negócio, a margem de lucro. Hoje está fácil você ir para o exterior, vários países aceitam pessoas sem o idioma. Nós temos hoje mais ou menos 2 milhões de cadastros de pessoas em alguns aplicativos que você vai para a casa delas de graça. Eu não estou falando Airbnb, nem hostels, não. Você faz uma entrevista pela internet, a pessoa gostou de você, está tudo certo, você vai para a casa dela. Mas você não vai pagar nada. Aquela pessoa vai te receber lá, ou porque os filhos dela já cresceram, porque ela está em condição. E dependendo da tua história, ainda te manda passagem. Caramba. Aí você pega um builder, 70 e pouco, um baby boomer 60, e vê se ele vai. Não vai. Ele só vai se tiver passagem, ida e volta, seguro e tal. E o jovem, obrigado, o YZ, ele vai com a mochila. E ambos se dão bem, e ambos viajam, cada um do seu jeito. Porque você não precisa concordar com ninguém, só tem que respeitar. Se você respeitar, mas fulano de tal, ele vai só com a mochila, vai, mas ele vai do jeito dele. E uma coisa também que todos nós temos que estar atentos, tá? Minha idade mais avançada que de vocês. Não ache que você é eterno, não. Você vai sair do poder. Você vai estar com 80, não vai ter mais vigor físico, as pessoas vão ter que trocar. É o que eu falo, quem vai trocar as suas fraldas? Ok? Aí você fala, não, mas eu tenho grana, eu vou pagar um pessoal para trocar. Meu camarada, a escara inguinal, a escara entre o saco escrotal e a coxa, ou entre a vulva da mulher e a coxa da mulher, a escara, quando se instala, que é uma ferida, meses para ser curada. 4, 5 etapas para fazer o curativo, 3, 4 vezes por dia. Só por amor que alguém vai fazer. Você pode ter o dinheiro que você tiver, cara. Na hora do infarto, ficar em cima de uma cama, do câncer de próstata, muda essa conversa toda. Então, não é melhor ter bom senso? Por isso que o oriental, ele tem convívio de gerações e nós temos conflito de gerações. Estão muito mais avançados que a gente. Perfeito. Sabe? Ouvir para compreender é diferente de ouvir para responder. Ouvir para compreender, cara, é quando você entende a linha de raciocínio, mesmo que você não concorde. Ouvir para responder é quando a pessoa está falando, você está doido para terminar, que você está com a sua resposta pronta, não ouviu nada do que ela falou. E aí, cara, isso acontece dentro de casa, com o filho, com a mulher, com o marido, com a sogra, com o avô, com a igreja. É quando você vê, as pessoas estão só querendo demandar e não tem humildade para ouvir. Exato. Então, são o binômio, tá? CPF e CNPJ. E a gente até fala lá, tipo, quando você vai para uma conversa, ainda mais tipo, que seja uma conversa como essa, ou até mesmo com algum parceiro de trabalho, e com um balde vazio, né? Porque quando você vai com um balde cheio, você não está disposto a aprender nada. É. E com um balde vazio, eu fui uma vez num evento lá em São Paulo,
E o pessoal falou assim, cara, mas por que o pessoal paga e tal? O próprio Faber-Tel, na apresentação dele aqui na CDL, falou isso também. Cara, às vezes, Muda uma tudo. frase muda o jogo. É. Às vezes você tá lá, você fala, cara, eu tô precisando sair da zona de conforto, tô precisando mudar as coisas, seja na empresa, na vida. E aí você fala, cara, eu vou para um evento, eu vou para um curso, eu vou para uma palestra. Uma frase vira tudo. Só que se você vai para lá achando que você já sabe de tudo, você não capta a informação, você não capta a essência do negócio. Então, isso que você falou, cara, é tipo, é o que a gente prega, é o que a gente fala, é o que a gente acredita, né? Cara, é tanta coisa que a gente conversa, assim, sobre questão de conflitos, né? Conflitos geracionais. A gente tem muito disso, no Brasil, a gente tem muito disso, né? Esse conflito, cara, a minha geração acaba conflitando com uma geração mais antiga, a mais nova conflita com a minha, só que podia todo mundo estar aproveitando um pouco de cada uma delas, porque todas as gerações têm a contribuir. E o dia que o pessoal perceber isso e o jogo virar, cara, o mercado voa, as pessoas vão voar, vai tudo voar. Você usou o exemplo do Oriental, é só você ver isso, né? Cara, aproveitando esse gancho aí também da questão do Oriental e tal, você faz muito trabalho nos Estados Unidos, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, tipo, quais são as principais diferenças de mercado que você enxerga na atuação nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Tá bom. Não dá para comparar. Nada se compara a nada e ninguém deve se comparar a ninguém. As pessoas são como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem, inclusive nós. Perfeito. A gente só analisa o outro, esquece de analisar a gente. Os países também, cada um tem seu jeito. Quando eu estou lá, eu me comporto como é o modo de viver de lá, quando eu estou aqui, assim por diante. Bom, a cultura, ela já é uma grande diferença. Então, vou dar um exemplo para começar. No Brasil, 3% só das empresas familiares chega na quarta geração. 3%. 97% fica pelo caminho. Vai quebrar, vai falir, vai ter briga, vai para a justiça. Pode até desistir mesmo. Desistir, vai vender por qualquer preço, quando o fundador morre e tal. 3%. Nos Estados Unidos, o índice é infinitamente maior. Agora, tem uma coisa importante que mostra esse indicador. Você vira para um brasileiro, fundador de um grupo, e fala assim, você já fez seu testamento? A resposta dele é, você quer que eu morra, né? Não. Então, isso já mostra uma diferença de cultura muito grande. Lá, a pessoa montou uma empresa, já está pensando em quem vai dar continuidade. A perpetuidade do legado e dos princípios e valores. Por isso que tem diferença entre patrimônio e legado. Patrimônio é o patrimônio físico, intelectual, financeiro, imóveis, a marca, né? Isso é uma coisa. E legado não. Legado é a mensagem que você deixa quando você não estiver mais aqui ou estiver em cima de uma cama que não puder mais responder por você mesmo. Então, são diferenças culturais muito grandes. Você pega, por exemplo, um estudante nosso, ele reclama que o professor é duro. Ensino médio, ensino superior, MBA também, ok? Direto. Não, fulano de tal, rigoroso demais, né? E aquele professor começa a ter problema. Já não é chamado mais para aquilo outro. Lá o oposto. Lá o pessoal, bom professor, que é linha dura. Decoreba, né? Decorar coisas, pensar coisas. Então você pega um estudante de ensino médio, todo mundo disserta, cara. Disserta. Até pegando um gancho rapidinho na questão do professor, eu acho que isso é para tudo, até para empresário, empresa, chefe. Eu trabalhei numa empresa aqui no Espírito Santo, onde a minha gestora, ela era maravilhosa, mas nem é dura. Quando eu fui demitido dessa empresa, porque eles tinham que escolher entre um profissional que estava começando, que era eu, ou trazer alguém com um pouco mais de conhecimento para a expansão do negócio. Eles optaram, óbvio, pela pessoa com maior conhecimento. Para mim está tudo bem, faz parte da vida. Só que essa minha gestora fez um negócio muito bom comigo, cara, que mudou minha vida. Ela me chamou na sala dela, sentei na frente dela e falou, ó, se você quer crescer, pega um papel e uma caneta, porque eu vou te falar tudo o que você errou aqui. Você fez muita coisa boa aqui. Mas eu vou te falar tudo o que você errou, porque o de bom eu já bati palma, eu já agradeci, todo mundo já reconheceu. Você quer? Eu fui anotei, foram 12 itens.
Eu peguei os 12 itens, botei dentro da minha carteira. E eu só tirei da minha carteira o dia que eu consegui completar e melhorar todos os 12 itens. Eu encontrei com ela no evento aqui no Espírito Santo e eu falei com ela isso. Ela falou, cara, eu nem fazia ideia disso. Eu falei, às vezes, se a pessoa dá valor à crítica que ela recebe, Sim. ela cresce muito mais do que o tapinha nas costas que ela ganha. E isso aí quando você falou isso, eu falei, cara, é o que eu penso, entendeu? É o que eu acho que vale. Porque se você recebe bem essa crítica, se você, o professor linha dura que vira e fala, cara, você não pode fazer, você tem que fazer certo, isso aí não pode. Na hora, machuca. A pessoa às vezes fica sensível, poxa, não precisa. Mas é aquilo que vai te moldar, aquilo que vai fazer você evoluir. Então, isso é muito importante até para as pessoas que estão assistindo a gente entender que tudo tem um motivo e tudo tem um propósito. Você pegar aquela informação ali e se agarrar a ela, você decola também. Tem uma ferramenta que a gente trabalha chamada Feridas. Muito interessante. Tem a ver com isso. Você pega pessoas que estão em volta de você, uma por uma, explica a ela o seguinte, olha, eu preciso que você não pode falar bem, nem ficar em cima do muro, nem se omitir. Só pode falar mal, criticar, mesmo que seja sobre uma pseudo-observação. Eu acho que talvez. E aí essa pessoa vem, você senta de costas para ela, por quê? Porque o brasileiro, né, o sul-americano, ele reage muito com a fisionomia, na linguagem corporal. Então você fica de costas, a pessoa está te olhando e ela começa a falar mal de você. Tudo que ela acha, que ela pensa, que ela já ouviu, que ela imagina, chama feridas. Uhum. E você anota tudo. Então, acho que você é metido, que é grosso, que é não sei o quê, e várias pessoas fazem isso, todas individualmente. E quando termina, você anota tudo, agradece ela, dá um abraço, explica para ela antes que ó, é para isso mesmo, você não pode falar bem nem ficar em cima do muro. Perfeito. Mesmo que seja uma suposição. E aí dá um presente para ela e ela vai embora. Uhum. Aí vem outra pessoa. Isso é um grau de amadurecimento. Isso que você teve com as 12 observações que ela fez é um grau de amadurecimento. E isso hoje é uma ferramenta que a gente trabalha chamada Feridas. Quem tem humildade cresce muito com isso. Porque ele ouve aquilo e fala, poxa, realmente, né? Se a pessoa está falando, tem alguma razão, uma percepção. Deixa eu ver se isso é verdade, deixa eu ver o que eu posso melhorar. Então, isso é uma grande coisa, você pegar uma ameaça e transformar numa oportunidade. Para tudo, né? Na vida pessoal, etc. Perfeito. Cláudio, aproveitando também, tipo, a gente falou aí sobre a questão, né, da consultoria com o pessoal da Sony Music, e você trabalha sempre com consultoria com grandes executivos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessas experiências, como é trabalhar nesse mercado com grandes empresários, você como um grande empresário também, né? A gente sabe das dificuldades, mas contar um pouquinho desse bastidor, como que funciona, como que você chegou lá, por exemplo, como que apareceu essa oportunidade da Sony Music. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Esse ano faz 8 ou 9 anos que eu não uso computador, só tenho celular. Eu fui minha vida toda a partir de simplicidade. Uhum. Quando eu fiz o meu PEP, eu optei pela simplicidade em tudo. Carro, comida, tudo. Para que sobrasse tempo estratégico para eu poder estar vendo o que está acontecendo no mundo. E tem 28 ou 29 anos que eu não tenho escritório também. Então, falar isso hoje é mais simples, mas falar isso há 29 anos atrás, não ter escritório, é mais difícil. É um paradigma. Isso agregou muito. Você poder ter mobilidade, não depender de ter um equipamento XYZ e viajar, rodar. Então, como é que essas oportunidades apareceram? Eu andando, eu indo para os locais, conversando com as pessoas. Sabe? Nunca é assim, eu caí do céu e eu estava aqui. E às vezes a busca ativa. Eu acho que eu comentei com vocês uma iniciativa que eu tive alguns anos atrás, que eu preparei milhares de e-mails. Contei isso para você? Contou. E disparei milhares de e-mails. E teve um monte de retorno. Então, eu nunca anunciei, né? Nunca fiz anúncio. Não tem nada contra, mas inclusive os produtos que eu tenho, eu lanço eles 3 em 3 ou 4 meses, quando dá tempo, senão também não faço outra coisa e tem minha qualidade de vida, que é importante. Então, assim, o que eu posso falar com você dessa experiência toda, desses locais todos? Sai de trás da mesa. Quando a gente faz o planejamento estratégico de um grupo,
a gente faz a governança, implanta a governança corporativa, dá o treinamento de conselheiros e monta o conselho de administração. Alguém ali, pelo menos um, a gente faz a cerimônia de encerramento da sala dele. Uhum. Então tem uma festa. E aquela festa tem bolo, tem isso. E ele, naquela hora, tira tudo dele e a gente tira os móveis todos de lá e transforma aquilo naquela mesma hora, todo mundo junto, uma biblioteca, seja o que for. Por quê? Legal. O negócio está lá fora. Uhum. Nunca está batendo. Pelo amor de Deus, faz isso aqui para mim. Não, o negócio está lá fora. Vamos falar aqui de Vitória? O negócio está lá na reunião do IAT, está aqui na CDL, tá, sabe? Não está atrás da mesa. Uhum. Então, se você tiver essa visão, você vai para a rua. Aí você vai participar da vernissagem, não sei o quê, do lançamento. Sempre tem um negócio, sempre tem uma conversa. Semana passada eu vivi isso de novo na prática, eu vivo isso sempre. Falei, não vou nesse evento, não tinha um evento para ir. Não vou não, porque eu tô cansado, um monte de coisa e tal, chegando de viagem, falei, não vou não. Aí falei, quer saber uma coisa? Eu estou me contradizendo, né? Uhum. Eu vou sim. Aí fui para o evento. Rapaz, ainda bem que eu fui. Primeiro, encontrei vários conhecidos, alguns que eu não vi há algum tempo, bate-papo, conversa e tal. E naquela conversa ali, surgiram 2 clientes. Em potenciais. Um, inclusive, caminhou já. Então, assim, onde é que estão os bons negócios? Estão lá fora, para quem vai lá para fora. Agora, Carlos, se você é o dono, se você é sócio majoritário, e você é grosso, sem educação, não sabe lidar com as pessoas, é melhor você não ir. Exato. Tem que ter um perfil no chá, cheio de C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, para relacionamento. Então, se você é explosivo demais, ferrou, que você pode pegar uma pessoa lá que seria até um bom cliente, um bom parceiro, e ele fala um negócio, isso aqui eu não quero, pronto. Já criou um atrito. Perdeu a oportunidade. Houve uma época que você tinha que engolir o sapo. Uhum. Hoje você tem que engolir o sapo, beber água da lagoa, as pedras, a mata ciliar e o barranco. Justo. A mata ciliar não, vai dar problema com o ibano. Deixa a mata ciliar. E entendendo que o sapo tem proteína e a água vai te hidratar. Isso. Então, se você entende isso, você vai lá para fora, você vai encontrar de tudo lá fora. Você vai peneirar. Isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. E não é só de negócios, não. Surgem coisas da vida pessoal, da vida social, coisa para sua família, de voluntariado. Então, eu estou te falando da minha experiência. Minha experiência é ir para a rua, é viajar, é ir para os locais, conhecer pessoas, sabe? Aí nisso a gente vai parar em qualquer lugar. Perfeito. Qualquer lugar. No Brasil, aqui eu comentei com você, eu vou parar na Amazônia, vou parar no Acre, sou voluntário na favela da Rocinha, na Vila Prudente, na Associação Nacional de Pastores, CNBB, rapaz, voluntariado para tudo quanto é lado. Mas isso surge lá, não surge aqui, no projeto. Então, é lógico, você quer ganhar uma escala de clientes, nada substitui o teu trabalho. E impossível, o que eu faço, chegar até perto do que você consegue quando você impulsiona. Mas se você não for para a rua, você não se oxigena também. E até se você não for para a rua, você não cria essa marca para você impulsionar. E se você impulsionar alguém que não é conhecido, você não vai ter esse retorno. Agora, uma pessoa conhecida, que está ali no mercado, que está falando com os outros, quando ela usa essa força e o marketing digital para acelerar, ela consegue muito mais. E eu queria até falar um ponto que você falou sobre voluntariado, que é, às vezes as pessoas entendem voluntariado como um sacrifício. Só que quando você percebe a possibilidade de retorno pessoal e profissional que o voluntariado pode te trazer, você muda a chave também. Porque muita coisa. Eu só conheci o Cláudio através de um trabalho voluntariado. Isso. E hoje eu conheço vários empresários aqui do estado por conta de trabalho voluntariado. Então, eu evoluí como pessoa, né? Comecei a criar novos projetos, oxigenar mais a mente também por conta da empresa. Aprendi coisas novas, como aquela conversa que a gente teve. O Cláudio, ele é mentor, gente. Ele faz essas mentorias através de cursos, né? E contratos também. E ele se dispôs a dar uma mentoria para a Forescale de forma gratuita. Foi um café que ele nem achou que a gente ia pagar. Só pelo simples prazer de ver a gente evoluir como empresa. Então, e isso a gente só conseguiu através do voluntariado. Isso. Então, o voluntariado ele é muito importante para o crescimento. Então, se você tiver uma oportunidade
quiser vir participar, por exemplo, da própria CDL, quiser fazer outros projetos, cara, fica à vontade. Não é fazendo só o jabá, mas a gente, por ser parte da diretoria da CDL Jovem, a gente pode usar qualquer área da CDL a hora que a gente quiser. Então, isso é uma contrapartida da própria CDL Grande Vila Velha para garantir que a gente tenha uma estrutura boa, desenvolva uns projetos aqui dentro. E isso é muito bacana mesmo. O voluntariado é mais importante para a gente do que quem recebe. Faz muito mais bem a gente. Tem gente que vai para o voluntariado para fazer network. Houve uma época na minha vida que eu achava isso errado. Hoje eu penso o seguinte, eu tive um exemplo prático. Uma empresa que a gente acompanha e na hora de fazer a dotação orçamentária, eu faço parte do conselho dessa empresa, tinha lá um valor, que acho que é 2 milhões por ano para ações voluntárias. E aí o fundador sempre bateu nisso. Poxa, Cláudio, que esse negócio de voluntariado, tal. E ele faz todo ano, reclamando, mas faz. Sabe? Aí toda vez que a gente vai bater o martelo na questão orçamentária, na reunião de orçamento, ele fala, pois o Cláudio está com essa ideia de voluntariado aí, tirando 2 milhões esse ano só para isso. Mas ele faz. Por que ele faz? Ele sabe que dá resultado. Pode ser que dentro da cabeça dele, na hora de dormir, ele pense assim, não, isso é uma coisa boa para o ser humano. A gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Mas comercialmente ele viu que é importante, que agregou valor à empresa. Então, o voluntariado... E outra coisa que você falou, mas eu não quero sair daqui para fazer voluntariado naquele grupo, naquela igreja, naquele local. Quem disse que você tem que fazer voluntariado só presencial? Vou dar um exemplo, a MUG. Eu sou voluntário na MUG aqui também, no Estudo Evangélico, um monte de local que eu sou voluntário. Aí é um tempo, na pandemia, aquela confusão, ninguém sabe e tal, o que a gente vai fazer? Curso. Algumas pessoas conhecidas, eu chamei para fazer voluntariado, tudo à distância. Eu dei um curso de cavaquinho, que é o que eu gosto, tocar cavaquinho mais do que as outras coisas. Rapaz, maravilhoso, eu dentro de casa, né? E as pessoas na casa delas também, e foi um voluntariado. Então, se você quiser fazer voluntariado, vou imaginar que você domine muito mídia digital, mas que você, além disso, você saiba cozinhar muito bem. Exemplo, não sei se é isso. Você pode ligar teu Instagram, teu Facebook, teu YouTube, o que você quiser. Às 9 horas da noite, por exemplo, da quinta-feira, e falar, gente, na quinta-feira eu vou dar uma aula aqui sobre como fazer pão de queijo. Ok? Alguém vai ver, alguém vai estar sendo beneficiado. Já é um voluntariado. Não é só tecnicamente daquilo que você faz, não. Você pode falar de experiências de vida, de quando você faliu, como é que você voltou, como é que você passou por... Qualquer coisa você pode fazer hoje da internet sem precisar estar fisicamente. Então, quando alguém fala assim, eu não tenho tempo, eu falo, cara, mas quem disse que você tem que ir lá? Perfeito. Inclusive, essa conversa me deu uma ideia que depois, terminando aqui, eu vou conversar com o João. Então, a gente tentar desenvolver. E aí, quando você faz o voluntariado, aí sim, estruturadamente, depois de um tempo, normalmente 12 meses, você junta toda essa ação que você fez e transforma num balanço social. Perfeito. Por que se chama socioambiental? É lógico que o ambiental está dentro do social, mas se você não fala ambiental, as pessoas acham que é só o social. Só o social. Isso numa organização, numa empresa estruturado como uma estratégia, com políticas claras, vira o ESG. Uhum. Que o ESG é o envolvimento da governança na ação e não só o patrocínio. Perfeito. Então, quem não faz voluntariado deveria fazer, faz muito bem. E outra coisa, para quem acredita em Deus, quem não acredita, tudo bem, sem problema nenhum. O que você faz ali volta multiplicado. Exato, é o que eu falei, às vezes volta como conhecimento, como evolução pessoal, como o próprio network, né? E o fato de você estar ajudando alguém. Para mim, isso daí é muito importante, independente de qualquer coisa. Eu conversei com o João recentemente, e é uma coisa que eu levo para minha vida, tá, Cláudia? Hoje eu estou onde eu estou porque muitas pessoas estenderam a mão para mim. Isso aí. E enquanto eu estiver vivo, o que eu puder fazer, óbvio, sem prejudicar a minha família, minha empresa, no limite, os meus próximos, eu vou fazer para ajudar as pessoas. Porque ajudar nunca é demais, ajudar nunca vai te diminuir. Nunca vai dar, tipo assim, nossa, cara, esse cara só ajuda, ele é menos, mas não, pelo contrário, sempre vai te dando, Deus enxerga muito isso, eu acredito muito que ajudar as pessoas é fundamental, né?
Eu vou só pegar um ponto aqui que eu estou usando minha colinha aqui, né? Bora. Para bater um papo desse, com uma figura importante dessa, pronto. eu tenho que usar minha colinha aqui. Cara, sobre questão de liderança, né? Falando de liderança, né? Você trabalhou com muitas lideranças, até por questões das gerações, né? De fazer essa parte familiar, né? O que você entende que tem mais de diferença, tirando a parte da rigidez que você já comunicou para a gente, sobre as lideranças aqui no Brasil e as lideranças lá nos Estados Unidos? Como que você enxerga que eles fazem essa gestão? Aonde que eles investem mais? Quais as áreas que eles investem? Tipo, isso aqui vale a pena, lá o pessoal foca muito nisso, e aqui o pessoal já vai para o outro lado. O que você pode compartilhar com a gente um pouco sobre isso? Tá. Então você vê, por exemplo, a liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, fiz a vida inteira e deu certo assim, é um tipo de liderança, bem característica de comunidades que têm um pouco mais de atraso, atraso mesmo de governança corporativa, tem menos maturidade da governança corporativa. Então, pessoas que deram certo, que estão ricas, que são poderosas, que têm patrimônio, que estão na cabeça das organizações, e elas não têm essa humildade, elas vão nessa linha. Não, mas eu fiz assim até agora, então é assim que vai ser. Não, mas tem uma coisa lá, não quero nem saber, isso aí não vai dar certo. É um direito dela. Só que o sucesso do passado não garante o presente, quanto mais o futuro, em tudo. Relacionamento, família, sociedade, mundo corporativo, etc. Bom, isso é uma coisa. A outra é a liderança pelo exemplo. Você chega na Alemanha, cara, a pessoa que chega primeiro para o carro longe da entrada, para quem chegar atrasado parar o carro perto da entrada. Ok? Isso já é um grande exemplo da liderança, sabe? A liderança pelo exemplo é aquela que dá o exemplo. Ela não fala só para você fazer, ela faz, ela demonstra. E a distância entre a teoria e a prática, entre o que se fala e o que se faz. Perfeito. Então, se você pegar as lideranças tradicionais, elas vão numa linha mais dura mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você pegar uma liderança mais moderna, ela é uma liderança mais horizontal, ela ouve para compreender, ela tem mais humildade do que a liderança tradicional. Liderança tradicional, e nada contra. Elas foram criadas. Eu estou nessa faixa etária, apesar de eu não ser assim, a minha faixa etária. Né? É o Builder, o Baby Boomer e o X. Deu certo com eles, cara. E não tira a razão deles, não. Porque eles deram certo assim na vida. Então, para eles mudar, dá um trabalho danado. Não, vamos mudar isso não. Por isso, nós temos, por exemplo, no Brasil, um problema sucessório. Que as pessoas acabam seguindo o que a família criou. Quando você olha para uma liderança mais horizontal, mais flexível, o foco não está no poder e na experiência do passado. O foco está no negócio e na perpetuidade. Olha a diferença. Essa é a principal diferença. Então, eu, como líder, uma liderança mais moderna, eu vou botar foco. O que eu preciso fazer para que haja perpetuidade, longevidade desse negócio, os princípios e valores sejam mantidos. Então, mas aí eu tenho que comer abóbora, eu não gosto de abóbora. Pô, mas é importante? Então eu vou comer abóbora. Porque isso, a diferença, sabe, Carlos, não está em princípios e valores, está no preconceito. São duas coisas distintas. Uma liderança tradicional tem pré-conceitos, ou seja, conceitos definidos anteriormente. Uma liderança moderna tem princípios e valores. Então, quando você pega uma liderança tradicional, mais rígida, mais arcaica, do modelo mais ultrapassado, e ela está no poder e ela vai manter isso até o último dia, que é um direito dela, ela não vai nessa linha. Sabe? Ela tem dificuldade de aceitar isso, porque deu certo a vida inteira desse jeito. Ela está trabalhando com pré-conceito. Quando você pega uma liderança mais moderna, ela trabalha com princípios e valores. Então, não comer abóbora, para um é preconceito, para outro é princípios e valores. E aí, como é que você vai falar com a pessoa? Mas agora você precisa usar o chat GPT. Deus me livre, é coisa do demônio. Né? O WhatsApp é coisa do capeta, sabe? E você vai falar o que para ela? Aquela frase. Você tem um ponto. Então, tem liderança, eu falo sempre isso. Quando o majoritário, o sócio, o conselho tem um comportamento desse, você não tem que desistir. Tem que tentar falar de um jeito, de outro, até porque eles vão sair, vão morrer, vão aposentar, e você vai chegar lá. Então tem coisa que você não vai conseguir mudar.
Tem que ter isso claro, sabe? As novas gerações, quem está chegando no poder, tem que ter claro que algumas pessoas não vão mudar, mas que ela vai chegar no poder. Aí, quando ela chegar no poder, ela faz o que ela achar que deve, mas não precisa entrar em confronto. Ela tem que entender, olha, fulano chegou aqui desse jeito, brigando, saindo na luta, né? É o raiz, a conversa que se tem entre raiz e Nutella. O raiz sai na paulada e tal, não sei o quê, e o outro já não é assim. Mas é o jeito dele. Então tá bom, eu estou te explicando. Você não quer ir por aqui? Então tá bom. Quando você sair, que eu assumir, aí eu vou fazer assim, que eu acho importante. Então, a principal diferença, sabe, é quando você não mistura princípios e valores com preconceito. Princípios e valores são imutáveis. Se você colocou que você vai ser correto, respeitador, isso não pode mudar. Porque se um dia mudar, não é mais você. Perfeito. Agora, o preconceito não. O preconceito é uma questão pessoal. E aí depende da maturidade. Eu falo que as pessoas mudam por amor, por dor ou por inteligência. Uhum. Por amor, às vezes muda. Pela dor, porque passou por tanta coisa que teve que mudar, ou por inteligência. Mas tem gente que nem pela dor muda. Ela vai afundar. E é um direito dela. Justo. Sabe, eu tenho um grupo que eu acompanho e eu não estou mais no conselho há alguns anos, mas são amigos, e os filhos têm brigado com o pai por isso. O pai está fundando a organização, sabe? É uma organização muito grande, está cheia de problema, tal. E ele falou, mas é o meu jeito, eu criei, eu quero fazer desse jeito. Vai fazer o quê? Vai interditar o pai? Ele está nas faculdades mentais normais, sabe? Você pode interditar uma pessoa, né? Mas ele está fazendo o que ele quer. Ele falou, não tem problema, se eu perder tudo, eu vou perder tudo. É um direito dele. Ele vai colher as consequências disso, mas até pela sua fala a gente já consegue enxergar que não tem tanta diferença das lideranças daqui e de lá, né? O que muda são essas questões... As questões pessoais. Pessoais, não Perfeito. São questões corporativas, são questões pessoais de quem tem o poder na mão. Perfeito, perfeito. E aí a gente já está caminhando mais para perto do fim, né, Cláudio? Eu só queria uma coisa que você contou para a gente também, que é muito importante, o pessoal também que estiver começando agora, você investe muito no mercado estrangeiro, né? Você contou pra gente a história da maçaneta, né, e tal. E aí eu queria que você contasse pro pessoal da sua experiência nesses investimentos e como que você começou, se você tem um conselho para passar pro pessoal que está começando agora, ou que, por exemplo, às vezes não quer só investir lá, quer investir aqui, por onde começar, como começar, que conselho que você pode dar pro pessoal que está assistindo a gente? A primeira coisa, sabe, Carlos, a primeira coisa de investimento que a pessoa tem que ter é o tempo dela. Porque se ela não tem tempo estratégico para avaliar mercado, ela vai pelo que os outros estão falando. Uhum. Então, fulano de tal investiu em xícara e está dando um bom resultado. Mas quem comprou isso? Não, ele me falou. Não pode. Vai querer investir em xícara. A margem de lucro diminuiu, a concorrência aumentou, o nível de regulação, controle e avaliação auditoria aumentou muito. Então, você antes tinha pouca concorrência, você tem muita concorrência, inclusive o picareta. Porque o picareta, ele tira o seu cliente durante um tempo. Ele vai até voltar. Mas naquele tempo que ele tirou, atingiu o teu fluxo de caixa. Quando você vê a DRE lá, com depreciação e tudo, atingiu o fluxo de caixa. Então, a primeira coisa disparada é que você tenha tempo estratégico para poder avaliar, conversar com um, conversar com o outro. Quanto mais você conversa, mais negócio aparece. Sabe? Então, você não precisa, por exemplo, você falando dos Estados Unidos, a pessoa não precisa morar nos Estados Unidos, ir lá ou falar inglês para investir nos Estados Unidos. Ela pode investir tempo, dinheiro, parceria. Mas há um tempo atrás a verdade era essa. Bom, para eu investir eu tenho que estar lá. Uhum. Não, você não tem que estar lá. Tem um monte de gente conhecida. Tem dois amigos da gente que a gente acompanha, um projeto com eles, que eles têm milhões investidos lá. Um nunca foi lá. Nunca foi. Em construção civil, lá no projeto com o Giro, né? Uhum. O Giro esteve aqui conosco, né? E nunca foram lá, cara. Esse nunca foi lá, a família nunca foi lá, ele nunca foi lá. Ele deve ter uns 4 milhões de dólares investidos lá. Nunca foi, não fala uma palavra de inglês. Então, as barreiras mudaram, sabe? Você pode ter investimentos seguros, você pode investir em imóvel, pode investir em gado, você pode investir em água, em xícara, desde que você tenha tempo estratégico para avaliar. Agora, o Carlos, se a pessoa está no operacional o dia inteiro, se ela não consegue sair daquele negócio para fazer uma visita, se ela não consegue entender que negócios estão lá fora e não atrás da mesa, vai ser difícil. Ela vai fazer investimento pelo que os outros falam. Aí é meio na sorte. Eu acho que aquela coisa está boa. Então eu acho que eu vou investir, eu acho. Risco tem qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai investir vai ter risco.
mas você tem que diminuir o risco. Para que serve um planejamento? Planejamento e a estratégia não servem para o negócio dar certo, é para diminuir a chance de dar errado. Perfeito. A gente que dá certo não tem como. Não podemos saber. E outra coisa, uma coisa está bombando hoje, amanhã acontece um fato, ela vai muda tudo. Muda tudo. Um escândalo na internet, uma viralização contrária, uma legislação. Eu tenho um conhecido que ele tinha uma camisa assim: o mundo não está nem aí para o seu planejamento. Boa. É mais ou menos isso. Então você tem que se planejar. É a história do rodo contra o tsunami. Então, o tsunami chegando, tem gente que pega um rodo, cara, vai para frente do tsunami. Tem gente que sai da frente do tsunami porque não concorda. E é um direito. Esse que está chegando aí eu não quero. Ok, sai da frente. Mas se não for contra seus princípios e valores, você pode pegar uma prancha e surfar. Perfeito. Por isso que muita gente, no pós-pandemia, quebrou e um pouco menos gente cresceu. Exato. Cresceu mentalmente, espiritualmente, na família. Tem gente que ficar em casa com a família foi um estorvo. Deus me livre, o dia inteiro com a minha mulher, com o meu marido, com as crianças. Tem gente que foi uma maravilha ficar em casa. Tem gente que faliu, quebrou, e tem gente que decolou. Um exemplo clássico disso, o grupo que eu acompanho, que vem de lingerie. E aí a majoritária falava assim: Cláudio, eu não vou vender lingerie pela internet. Eu falei, por quê? Porque lingerie tem que provar. Eu falei, tá, mas pandemia. Como é? 13, 14 lojas, vai fechando uma, fechando outra, fechando outra, fechando outra. Lá para a terceira ou quarta loja, resolveu abrir um e-commerce. Hoje, só tem 2 lojas. O que ela tem de retorno de venda de lingerie pela internet é 7 vezes mais do que o lucro que ela tinha com as 13 lojas. Caramba. Então é a força do digital, né? É a humildade. Perfeito. A humildade de falar assim, olha, isso aqui, como é que é isso mesmo? Você fala assim, tá legal. Então, o investimento é isso. O investimento é você ter tempo estratégico para avaliar boas oportunidades e, de preferência, ouvir, ir para fora. É lá que as coisas estão acontecendo. Tá? Não é dentro de casa, dentro da mesa. Por isso, Carlos, que a gente sugere, quando tem 2 ou mais sócios, um tem que acabar com a mesa. Tem que ir para a rua. Ok, faça o job rotation. Em 2025 você vai, 2026 o João vai, 2026... Mas, e outra coisa, quem tem que fazer o institucional é dono. Não manda um terceiro fazer não, que você não sabe o que ele está combinando lá fora. Exato. Então, aí você fala assim, mas a minha empresa é muito grande. Tá, eu comprei lá um torneio de Moraes, para 80 mil pessoas ligadas direto ou indiretamente. 80 mil. Muita gente. E aí? Cláudio, mas eu vou ser roubado. Todos nós já somos roubados. Bota na DRE. Com previsibilidade. Agora, vai lá para fora. Lá para fora você vai ter voluntariado, qualidade de vida, vai conhecer pessoas, vai oxigenar a cabeça, vai ter cultura e vai ter negócios também. Exato. Então, vocês dois aí já podem até ver qual dos dois vai acabar com a mesa, né? Se é o João ou você. E vai para a rua, cara. A gente está justamente nesse processo. Rua. Não dou conta. Como não dá conta, cara? Não dá conta de tomar... O homem lá tinha 80 mil pessoas ligadas direto ou indiretamente, ele dava conta. Delega, sabe? Exato. E aí as coisas começam a acontecer. Aí você vai visitar os eventos que acontecem aqui, a feira, a CAPES, a feira da indústria, a feira do comércio, a CDL, a Sevilla, a ASIS, lá na Serra, sabe? Os encontros, os congressos. Tem um cliente, eu estava vendo agora, Festa do Morango, tempão que eu não vou. Eu resolvi ir na Festa do Morango uns anos atrás. Fui lá. Cara, fui para a festa. Aí saí de lá com 3 contatos. Um é meu cliente até hoje, deve ter uns 8 ou 9 anos isso. Mas sabe quando é que isso ia acontecer se eu não fosse lá? Nunca. Cara, e negócio acontece em qualquer lugar. Esses dias aconteceu no churrasco de família. Um esposo de uma parente da minha esposa precisava de fazer algo no digital. Aí, como é que você tá? O que você está fazendo? Não, eu tô com isso. Pô, legal, cara. Pô, tô precisando disso. E fechou assim, cara. A gente acredita muito nisso também. É o que a gente prega. Tanto que a gente faz questão de visitar nossos clientes antes. Ontem. Isso que vocês estão fazendo aqui? Ontem mesmo a gente estava com o pessoal da Loga Internet, que são clientes nossos. A gente estava no almoço com eles. A gente faz questão de estar sempre próximo. Porque a gente acredita que essa proximidade gera conexão. E conexão gera negócios, né? Deixa eu fazer uma definição que é legal. Eu vivi o lobby, né? O momento do lobby, que as pessoas iam só fazer negócio. Como estava em Brasília, Brasília era o local do lobby.
Você ia lá, falava com o deputado, com o senador, com o governador, com o presidente da República, com o ministro, lobby. Né? Eu estou vindo aqui fazer um lobby para você aprovar o meu projeto, etc. E hoje nós temos uma definição de network, que é relacionamento. Modernamente, network, olha só essa definição que legal, é relacionamento verdadeiro entre pessoas que pode ou não resultar em negócio. Olha que definição interessante. Ou seja, eu estou me relacionando com as pessoas por me relacionar. Se vai dar negócio, se não vai dar negócio, sabe? Ó, tem um grupo, um amigo meu, que a gente fala há anos de fazer negócio junto, nunca fizemos. Aí relaciona de lá e tal, fui ver, ele tem um grupo que é só de samba e pagode, né? Eu gosto do cavaquinho e tal, e um grupo que só toca música mais antiga e tal, que eu gosto também, 14 bis, Milton Nascimento. Rapaz, não surgiu negócio nenhum, mas eu vou lá nos ensaios com ele. Então, mas como é que isso aconteceu? Lá fora. Exato. Então, assim, relacionamento verdadeiro entre pessoas que pode ou não resultar negócio. E se não resultar, já foi um grande coisa. Você conhecer uma pessoa, tomar um café, bater um papo. É uma amizade. É. É uma amizade. Agora, sabe o que é legal nisso? Vamos supor, você mexe com mídia digital. Eu mexo com mentoria individual. Tá? Se toda vez que eu te encontrar, eu falo, ó, Carlos, esquece não, hein? Mentoria individual, mentoria executiva. E toda vez que você encontrar comigo, você fala, ó, Cláudio, esquece não, tá? Mídia digital, impulsionamento digital, mundo digital, e-commerce. Vai chegar uma hora que nem você vai querer me encontrar, nem eu te encontrar, porque toda vez eu vou falar nisso. Querer vender a todo custo. Agora, o que eu acho lícito? Eu sei com que você trabalha, você sabe com que eu trabalho. A gente se encontra, toma café, fala e tal, do Fluminense, que espancou o Vasco anteontem e tal. E eu tô lá não sei aonde, e eu vejo um negócio, um artigo, uma fala de alguém que tem a ver com o teu negócio. Carlos, estou aqui em Curitiba, olha aqui o que o cara falou, acho que tem a ver com o teu negócio, eu mando para você. Perfeito. Você está lá não sei aonde, fala, Cláudio, vi aqui um negócio, rapaz, você devia vir aqui, hein? Agronegócio aqui nessa região aqui, tem um monte de empresa que não tem sucessão familiar, isso é uma coisa. E aí, isso é a manutenção do relacionamento. Perfeito. Se um dia eu quiser fazer um projeto digital, eu vou te procurar. Se um dia você quiser fazer um planejamento, estratégia, você vai me procurar. Perfeito. Mas não eu ficar enjoado. Agora, uma vírgula nisso. Você que está aí assistindo a gente, não seja sem educação de quando, por exemplo, eu mandei um negócio para o Carlos, para mim foi uma grande novidade, mas ele é do ramo. É um negócio que já tem 10 anos, que ele já conhece de cabo a rabo. Não seja sem educação de falar, não, eu já conheço isso, que tem 10 anos. Então, sabe por quê? Eu não vou mandar mais nada. Exato. Não importa se você já recebeu aquilo 1000 vezes. Cara, o cara lembrou de você. Exato. Pô, Cláudio, obrigado, hein? Não precisa falar que é antigo, que tem 10 anos, que você já sabe. Não seja Só delicado. agradece Só pela agradece, lembrança. lógico. Agradece pela lembrança. Mas eu não fiz isso não. Mas, ó, Cláudio, a gente agradece muito. Opa, eu que agradeço. Tá? Foi muito bom. Que a gente podia ficar tipo, horas conversando, porque é muito conhecimento, muita coisa para compartilhar. Né? Eu vou fazer como em todos os nossos casos. A gente tem aqui um vinho. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Nosso patrocinador, Vinho Seu Vinhos. Lembrando que tem cupom de desconto para quem está assistindo a gente. Lá tem os melhores vinhos, com os melhores preços. Vinho, obrigado, hein? Espero que você goste. Com certeza que eu vou gostar. Muito obrigado. E também aqui, ó, um presente da Ideale rapaz. Que também é nosso patrocinador. São suplementações para as pessoas, para o dia a dia. A gente tem esse presente para vocês. Que maravilha. Esse aí é um vitamínico para melhorar o vigor da pessoa. Que coisa boa. Tanto o vigor físico quanto na parte íntima, o que você precisar. Maravilha. Então isso ajuda muito. Falou que melhora também disposição, essas coisas. Ideale, muito obrigado, hein? Muito obrigado. E é isso, cara. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você no dia de hoje. Eu te agradeço. Parabéns aí você pelo projeto, João também. Obrigado aí por estar nos filmando hoje. Continua com isso. Isso é sair da caixinha que vocês estão fazendo, isso é muito importante, sabe? E que com certeza Deus abençoe vocês. Ele já está abençoando, vai abençoar mais ainda. Amém, amém. Gente, ó, vocês que querem assistir, acompanhar os nossos conteúdos, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, tem corte no Instagram, no TikTok. A gente vai postar o vídeo toda semana no YouTube e sempre trazendo um produtor regional e convidados que possam contribuir com a performance do dia a dia de vocês. Beleza? Valeu. Forte abraço.